Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje a gente mergulha numa história que, olha, parece até meio contraintuitiva, sabe? Addis Abeba, capital da Etiópia. Uma cidade vibrante, cheia de energia, mas que também lida ali com seus perrengues de infraestrutura, né? Inclusive com cortes de luz. E mesmo assim, andando pelas ruas, o que a gente vê? Um número cada vez maior de carros elétricos. Silenciosos, modernos. Isso tudo é fruto de uma decisão do governo drástica e inédita na África. Proibir a importação de carro a combustão. Pois é, uma aposta assim de altíssimo risco, né? E com uma ambição enorme nos veículos elétricos, os EVs. O que a gente vai tentar entender hoje é justamente essa complexidade toda. Porque é uma medida tão radical. Como é que eles planejam fazer isso funcionar na prática? E claro, né, quais são as barreiras gigantescas que, bom, já estão aparecendo nesse caminho. É impressionante pensar que até pouquíssimo tempo ver um carro elétrico lá era coisa rara. Agora a paisagem de Addis Abeba já tem, por exemplo, carros da BYD, aquela marca chinesa. Aquela que passou a Tesla em vendas globais, né? Exato, essa mesma. E os números já chamam a atenção para um começo tão rápido. A gente está falando de algo entre 100 mil, talvez 115 mil EVs rodando no país. Claro, ainda é uma parte pequena da frota total, que deve ser, sei lá, 1.200.000, 1,5 milhão de veículos, mas o ritmo é inegável. Sem dúvida. E o nosso objetivo aqui é tentar desvendar o que está por trás dessa política tão ousada. Vamos olhar as motivações econômicas, as ambientais também, os incentivos que eles criaram para acelerar essa mudança e, claro, as dificuldades práticas, né, que aparecem quando uma visão tão grande encontra a realidade de um país em desenvolvimento. Certo, então vamos direto para o ponto central, né? Essa proibição de importar carro a gasolina, a diesel, é uma medida muito forte. O que levou mesmo a Etiópia a tomar esse caminho tão radical? Um caminho que, bom, nenhum outro país africano se arriscou a seguir. Qual que é a conta por trás disso? Olha, o fator que parece ser o número um, assim, que ofusca quase todo o resto no começo, é o financeiro. A conta para importar combustível fóssil é brutal para a Etiópia, coisa de 4,5 bilhões de dólares por ano. Nossa. Para um país com reserva de moeda estrangeira limitada, isso não é só um peso, é uma sangria econômica mesmo. Então a proibição é uma tentativa direta, quase desesperada, sabe, de estancar isso, de segurar esse dinheiro. Entendi. Então a questão ambiental fica meio em segundo plano comparada com a surgência econômica. E eles têm como substituir essa energia que vem de fora por algo local. Imagino que a resposta esteja nos rios, né? Exatamente. É aí que a estratégia faz todo sentido com os recursos naturais do país. A Etiópia tem um potencial hidroelétrico, olha, gigantesco, que já é a base da matriz energética deles, tipo 96, 97% da eletricidade vem daí. Quase tudo. Pois é, a lógica é clara. Para que gastar bilhões importando petróleo se a gente pode usar a energia gerada aqui dentro? E ainda por cima de uma fonte considerada limpa. A inauguração recente da grande barragem do Renascimento Etíope, que falam que vai dobrar a capacidade de geração, é uma peça-chave nisso tudo. Faz todo sentido essa conexão, né, entre a necessidade econômica e o recurso que eles têm ali disponível. Mas e para o cidadão comum? Essa mudança tão grande lá de cima, ela se reflete em benefícios no dia a dia, além da economia do país? Eu li sobre dificuldade para abastecer. Isso é um ponto fundamental para a galera aceitar a medida. A falta de gasolina e diesel era um problema crônico, principalmente em Addis Abeba. O pessoal perdia horas na fila do posto e muitas vezes saía sem nada. Imagina a frustração. Total. Tem relatos como o de um arquiteto, Degareg Bekele, que comprou um EV meio com o pé atrás no início, sabe? Mas que agora comemora o alívio que foi se livrar dessa rotina. Trocar pelo elétrico resolveu um problema muito concreto e muito chato do dia a dia. Além do tempo perdido, imagina o impacto no bolso. A diferença de custo deve ser enorme. É uma diferença que muda a vida de muita gente. Tem o caso de um taxista, Fairu Tilahun, que é bem exemplo disso. Ele contou que gastava mais de 20 mil birr por mês com gasolina. Isso dá uns, sei lá, R$740. É bastante dinheiro. E depois que ele pegou um EV chinês,
Esse custo caiu para uns 3 mil birra, tipo R$ 110 por mês. É uma economia gigantesca que muda o orçamento da família. Mesmo com os possíveis problemas de falta de luz para carregar, ele diz que não volta atrás de jeito nenhum. Fica claro então, uma combinação de pressão econômica muito forte, energia hidrelétrica disponível e vantagens práticas ali, na hora, para os motoristas. Mas uma coisa é proibir a importação, né? Outra é fazer a transição acontecer de verdade. Como é que o governo está botando isso para funcionar? Que ferramentas eles estão usando além da proibição? A proibição foi sem dúvida o choque inicial. Algumas fontes dizem que foi a primeira do mundo para carro de passeio a combustão. Mas ela não veio sozinha. Veio junto com um pacote de incentivos fiscais, assim, super agressivo, feito para fazer o EV valer a pena financeiramente. E como funcionam esses incentivos na prática? Imagino que o imposto seja bem diferente para justificar uma mudança tão rápida. É uma diferença brutal. Antes, imposto para carro a gasolina importado podia chegar a 200%. Era quase proibitivo. 200%? Pois é. Agora, com a nova regra, um IV importado já montado paga só 15% de imposto de importação. E o mais interessante, para peças e componentes de IV importados para montar os carros lá mesmo, na Etiópia, os impostos são quase zero. Ah, então é daí que vem aquele estímulo para montagem local que as fontes falam. Empresas tipo Belaine Kind Group, trazendo peça da China e montando lá. Isso deve gerar emprego, né? Movimentar a economia local. Exatamente. A estrutura de imposto foi pensada não só para facilitar a entrada do EV, mas também para incentivar um certo nível de industrialização local. Mesmo que seja só montagem no começo, o chamado CKD. E além disso, a capital, Addis Abeba, está fazendo a parte dela. Parou de dar licença para moto nova a combustão e criou um plano para transformar as que já existem em elétricas. Lançaram também a primeira frota de ônibus elétricos públicos. Entendi. Então temos a proibição, impostos lá embaixo, incentivo para montar localmente e ações específicas na capital. Parece um plano bem amarrado. Só que, né, uma mudança desse tamanho raramente acontece sem uns tropeços. Onde é que estão pegando os principais gargalos dessa aposta étiope? E os gargalos são enormes, viu? Talvez na mesma proporção da ambição do projeto. O mais óbvio, o mais crítico, é a infraestrutura de recarga. Ela simplesmente não dá conta da demanda que está crescendo. A gente está falando de pouco mais de 100 estações de recarga no país inteiro, e quase todas em Addis Abeba. Só 100? Nossa. Pois é. A meta oficial é ambiciosa, chegar a mais de 2.300 pontos. Mas a distância entre onde eles estão agora e essa meta é gigante. Isso cria uma espécie de prisão, né? Os EVs ficam meio presos à capital, limita muito o uso prático fora dali, e a própria eletricidade. A gente falou da hidrelétrica abundante, mas a energia chega direitinho nos pontos de recarga, nas casas das pessoas, de forma confiável. Aí a gente toca no segundo grande paradoxo, a instabilidade da energia. Apesar da capacidade instalada e da barragem nova, os cortes de luz são frequentes, até na capital. Sério? Mesmo na capital? Sim, isso cria uma camada de incerteza muito grande para quem tem um IV. A pessoa pode ter o carro, pode ter o carregador em casa, mas não tem a garantia de que vai ter luz para carregar quando precisar. É um desafio do dia a dia. E essa questão da eletricidade acaba revelando uma contradição ainda mais profunda no país, não é? Como é que você concilia uma revolução de carro elétrico com o fato de que metade da população nem tem acesso à energia direito? Exato. Esse é um ponto que levanta questões éticas, sociais bem importantes. As estimativas falam que metade da população etíope, a gente está falando de dezenas de milhões de pessoas num país de uns 126 milhões, vive em pobreza energética, sem acesso regular, confiável à eletricidade. Então essa modernização via IV acaba beneficiando, num primeiro momento, uma elite urbana. Quem pode pagar pelo carro e já está conectada na rede, enquanto a maioria continua desconectada. O que nos leva de volta ao custo dos próprios EVs. Mesmo com todos os incentivos, eles são acessíveis para o etíope médio? Na prática, ainda não.
Apesar da queda enorme nos impostos, o preço final de um EV ainda coloca ele como um artigo de luxo, fora do alcance da maioria. O acesso ainda é limitado para quem tem mais renda. Isso gera uma pressão que está crescendo para que o investimento vá também, e talvez principalmente, para o transporte público elétrico, ônibus, por exemplo, que aí sim beneficiaria mais gente. E a falta de ponto de recarga fora de Addis Abeba deve gerar aquela famosa ansiedade de autonomia, né? Limita demais o uso do carro. Sem dúvida. Viajar entre cidades vira uma aventura arriscada. Tem um relato de um executivo, Lema Wakigari, que é bem claro nisso. Ele tem um BID com autonomia de 420 quilômetros no papel, mas diz que fica com medo de fazer uma viagem de só 285 quilômetros até a cidade de Hawassa. Por quê? Porque não tem garantia de achar um ponto de recarga funcionando no caminho. Essa limitação prática corta muito o potencial do EV. E tem outro elefante na sala: transporte de carga. Caminhão elétrico é uma fronteira tecnológica e, de custo, muito mais difícil no mundo todo. Como a Etiópia está lidando com isso? Essa é uma lacuna bem crítica na estratégia que foi divulgada até agora. Não tem plano claro, não tem investimento anunciado para eletrificar a frota de caminhão pesado. E isso é vital, porque a economia etíope depende desses caminhões para levar produto essencial, principalmente do porto de Djibouti, que é a porta de entrada e saída do país. Entendo. Manter essa frota, que é crucial dependendo de diesel importado, enquanto se proíbe carro de passeio a combustão, pode criar uns gargalos logísticos e econômicos sérios lá na frente. O quadro geral é então de um avanço muito rápido, ousado na adoção de EV, mas que está correndo junto com desafios estruturais imensos. Como é que está o ritmo dessa adoção na prática? E as projeções? A realidade está conseguindo acompanhar essa ambição toda? Surpreendentemente, se a gente olhar só os números de carros, a adoção inicial passou até as metas do governo. A meta original, lá de 2022, era chegar em 100 mil EVs em 10 anos. Bateram essa marca em só 2 anos. Uau, em 2 anos. Em 2 anos! Hoje a estimativa é que os EVs já são quase 10% da frota total do país, o que é um percentual bem expressivo para uma mudança tão recente e num cenário tão desafiador. E o governo continua com o pé no acelerador. As metas futuras continuam altas. Altíssimas. Os planos que eles divulgaram falam em chegar a 500 mil de EVs nas ruas até 2030, ou quadruplicar o número atual até 2032. São números que mostram uma vontade política forte, sabe? E uma aposta contínua nesse caminho, mesmo com todos os obstáculos que a gente vê. E a percepção das pessoas, o pessoal está comprando a ideia ou ainda tem muito ceticismo? Você mencionou aquele executivo de aplicativo de transporte que tinha dúvidas. Parece que está rolando uma mudança gradual de mentalidade. Mesmo quem estava cético no começo, talvez preocupado com bateria, com infraestrutura, está começando a aderir. Conforme eles veem os carros funcionando e sentem no bolso os benefícios, como a economia de combustível, existe um otimismo cauteloso, sabe? Uma crença de que, com o tempo e investimento certo, a Etiópia pode sim se tornar um caso interessante de eletrificação para se estudar. A forma como eles implementam essas políticas também chama a atenção. Parece um processo muito direto, rápido, talvez diferente do que a gente vê em outros lugares. Se a gente olhar o histórico, tem um padrão de implementar rápido políticas ambientais ou de saúde pública. A proibição da gasolina com chumbo nos anos 2000 foi outro exemplo de ação veloz. Algumas análises sugerem que a estrutura de governo etíope, talvez por depender menos de longos processos de consulta, permite essa agilidade. É um contraste interessante com o vizinho Quênia, por exemplo. Lá, o mercado de moto elétrica está crescendo bastante, mas é puxado por incentivo fiscal dentro de um mercado aberto, sem proibir totalmente os modelos a combustão. E talvez um fator que ajude nessa transição na Etiópia seja a taxa de motorização do país, que é relativamente baixa, certo? Algo tipo um carro para cada 100 pessoas. Isso significa que eles estão mais moldando o futuro da frota do que trocando uma frota antiga enorme. É um ponto muito bom.
Como a frota que existe não é tão gigante em relação à população e os impostos para carro a combustão já eram altíssimos, mesmo antes de proibir, o governo pode focar em direcionar os carros novos que entram no mercado para serem elétricos. É diferente de um país com milhões e milhões de carros a combustão já rodando, onde trocar essa frota seria um desafio muito, muito maior. Certo. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual é a fotografia do momento dessa revolução elétrica etíope? Olha, a fotografia mostra um país executando uma das políticas de transporte e energia mais ousadas do mundo em desenvolvimento. A motivação principal é, sem dúvida, econômica. Fugir dessa armadilha de gastar bilhões todo ano com combustível importado. E para isso eles usam o seu grande trunfo, que é o potencial hidrelétrico. A ferramenta principal é radical: proibir a importação de carro a combustão, combinada com incentivos fiscais agressivos que estão, sim, acelerando a adoção de EVs, principalmente na capital. Mas essa fotografia também tem umas sombras bem escuras, né? Desafios que não dá para ignorar e que colocam em dúvida a sustentabilidade dessa velocidade toda. Com certeza, as sombras são longas, a infraestrutura de recarga é mínima e inadequada, o fornecimento de luz é instável mesmo com as barragens, o custo dos EVs ainda deixa eles fora do alcance da maioria, e ainda tem a questão fundamental da desigualdade no acesso à energia básica no país. Junta isso com a incerteza sobre o futuro do transporte pesado de carga e o cenário de alto risco. Isso nos leva a uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Essa combinação única de fatores na Etiópia, a pressão cambial extrema, a riqueza hidrelétrica e um governo disposto a tomar medidas radicais e implementar rápido, deixa a gente com uma pergunta que provoca, né? Será que esse modelo etíope, com todas as suas falhas óbvias e seus desafios de infraestrutura gritantes, poderia servir de alguma forma como inspiração? Ou talvez como um alerta bem forte para outras nações em desenvolvimento, países que também sofrem com contas pesadas de importação de combustível e buscam caminhos para a eletrificação? É válido, ou até necessário em algumas situações, colocar o carro na frente dos bois, apostar na visão de futuro, mesmo sem ter toda a infraestrutura básica pronta? Ou será que garantir uma base sólida, mesmo que isso atrase a transição, é sempre o caminho mais seguro? O que pesa mais no fim das contas? A audácia da visão ou a solidez da fundação?